nós temos que considerar uma outra coisa interessante. Nós sonhamos com as flores e os frutos, mas não cuidamos das sementes. Então, já falei muitas vezes para vocês, mas tenho que repetir de novo, existe um livro maravilhoso chamado A Luz da Ásia, que conta a vida nada menos do que de Siddhartha Gautama. Claro que eles pegam material aí de várias outras fontes. Edwin Arnold, que é o escritor, trabalhava com Jatakas, com Lalita Vistara, com o Evangelho de Javagosha, um monte de coisa. E ele sintetizou uma história riquíssima da vida de Buda. Chega um determinado momento em que ele conta a história de Siddhartha Gautama, relembrando suas encarnações anteriores junto à sua esposa, Yasodhara. E ele lembra que num determinado momento eles eram um casal e ele era um pescador de pérolas, muito, muito pobre. E aquela região tinha uma grande fome e não havia o que comer. E ele se afasta um pouco e diz à sua esposa que só voltaria após achar no oceano a mais bela das pérolas, digna da coroa de um rei. E ele vai e encontra realmente essa pérola. Quando ele volta, porém, aquela região tinha tido uma fome terrível e ele encontra Yasodhara agonizando às portas da morte, de fome. E ele sai feito um louco oferecendo aquela enorme pérola para qualquer um que pudesse trocá-la por um prato de comida. E consegue e salva a vida de Yasodhara. E naquela vida, como Siddhartha Gautama, ele tinha feito um sacrifício muito grande para achar uma pérola ainda maior, que era a sabedoria. E no momento oportuno volta à sua terra e a entrega a Yasodhara para salvar a sua fome, não física, mas espiritual. E ele diz, olha, experiência após experiência, eu estive procurando a maior das pérolas, que é a sabedoria, para resgatar Yasodhara da maior das fomes, que é a ignorância. Se eu não tivesse buscado isso desde o início, não teria colhido os frutos agora. Porque os frutos do presente encontram suas sementes e suas raízes no passado. E os frutos do futuro encontram suas sementes e suas raízes no agora. Veja se você tem as raízes necessárias daquilo que você pretende que frutifique no futuro. Se não tem, providencie essas sementes. Corra atrás das sementes dos valores, das virtudes, da sabedoria que você pretende adquirir. Corra atrás das qualidades do ser humano que você pretende ser. E todo grande planejamento de vida tem como meta final tornar a nós mais humanos. Fazer com que correspondamos mais aos sonhos da natureza para um ser humano. Então considere isso. Cadê as suas sementes? Se não tem, corra atrás delas. Do nada não sairá nada. Você precisa das sementes. E frutifica hoje aquilo que de alguma maneira você plantou no passado. Não há magia da maneira como nós imaginamos. Magia é magna ciência. Os coelhos só saem de cartolas quando você primeiro os coloca nas cartolas. Então, procure agora as sementes do que você quer que frutifique no seu futuro, a pequeno, médio e longo prazo.